Bom dia. Eu poderia chegar aqui e falar que eu sou um atleta. E essa semana eu tive um EQM. Sabe o que é? O EQM é uma experiência de quase morte. E na experiência de quase morte, a pessoa passa por um monte de situação. Então, eu podia chegar aqui e falar assim que eu sou um super atleta. Mas o Marquinhos ia levantar e falar, é mentira. Porque essa semana eu passei lá e eu fui fazer, ele tem uma parte de academia para poder fazer exercício e eu quase morri. Eu vomitei, passei mal e... Obrigado. e foi terrível, foi uma coisa terrível. Então eu poderia chegar aqui e falar, não, eu sou um atleta, mas não é uma verdade. Então a gente vai falar hoje aqui sobre ter verdade, ter realmente a verdade, não nas palavras, mas na nossa vida. Fé expressa em ações. Aqui a gente tem só uma parte, o Gustavo leu até o fim, mas a gente vai condensar mais na parte do Tiago 3,13. Quem é sábio e inteligente entre vocês, que demonstre por o seu bom procedimento mediante obras praticadas com mansidão, que procede da sabedoria. Então, essa mensagem a gente vai começar primeiro falando de quem escreveu essa carta, porque é importante a gente contextualizar de quem está falando, né? Quem, afinal, escreveu e por que escreveu essa carta, né? Então a gente vai primeiro passar por quem é Tiago. Quem que é o Tiago que escreveu essa carta, né? Então a gente tem 3 Tiagos. A gente tem o Tiago, filho de Zebedeu, a gente tem o Tiago, filho de Alfeu, que são os discípulos do Senhor. Que ele, quando chama os 12, ele chama 2 Tiagos. Nenhum deles é esse Tiago que escreveu. Esse Tiago que escreveu é um terceiro. É irmão de Jesus, criado com José e Maria. Ele, junto com Jesus, foi criado. E ele viveu toda a vida de Jesus. Mas ele só se converteu depois da ressurreição. Até que a ressurreição de Jesus acontecesse, ele não era discípulo de Jesus. Ele não era parte do ministério de Jesus. Depois da conversão, lá em Coríntios, o Paulo escreve falando que Tiago, depois que teve com Jesus depois da ressurreição, virou um dos líderes da igreja do primeiro século. Paulo descreve ele como uma das colunas da igreja, junto com João e com Pedro. Então, assim, esse Tiago, que não fez parte do ministério, não andou com Jesus durante o ministério dele, ele viu Jesus nascer, crescer, passar pelo ministério, morrer e ressuscitar. Vocês lembram uma passagem quando Jesus está reunido com várias pessoas, ele fala, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Tiago estava lá fora. Ele falou, quem são, né, meus irmãos e minha mãe, senão vocês? Então, assim, ele não fez parte disso. Ele foi convencido através da obra de Jesus. Jesus veio, ressuscitou e tem uma... Eu não coloquei, mas tem uma passagem que fala que Jesus passou um tempo com Tiago, depois da ressurreição. Então, ele foi lá e falou, olha, eu não estava falando que era uma transformação, que eu ia vir, não foi porque Jesus poderia chegar lá e bater duro, falar assim, não, eu sou o Messias, você vai acreditar em mim, minha mãe vai acreditar em mim, e
Mas não foi assim. E a gente pode ver no versículo, ele fala sobre demonstre o bom procedimento mediante práticas de mansidão e sabedoria, que é maior sabedoria do que você mostrar em ações. É isso que a gente vai discorrer. Então, Tiago era um discípulo, um discípulo não, né? O irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Ele escreveu porque ele viu tudo o que estava se passando, né? E daí a gente tem uma segunda questão, que é o que estava acontecendo, por que dessa carta, e para quem o Tiago escreve essa carta. Então a gente tem lá, no primeiro século, teve uma grande perseguição para os judeus que se convertiam ao cristianismo. Estevão foi morto. Aí tem em Atos, né, até fala que Estevão foi morto apedrejado e tal. E a partir dali, os cristãos foram muito perseguidos. E eles fogem. E eles se dissipam. Essa carta foi escrita logo em Tiago 1, lá no capítulo 1, versículo 1, fala que eu escrevo às 12 tribos que estão na dispersão. Então ele escreve para os cristãos judeus que fugiram, eles estavam longe. E o que acontece? A gente tem essa realidade aqui, a gente tem essa realidade em vários lugares do mundo, onde as pessoas fogem de conflito, fogem de uma situação econômica. Então elas vão para outros países e quando chega lá nem sempre são flores. As pessoas chegam lá e passam necessidade. E era o que estava acontecendo. Os judeus cristãos chegavam em outra localidade, muitas vezes eles passavam por extrema pobreza. Eles passavam muita necessidade, eles precisavam de ajuda, eles precisavam de todo tipo de apoio. E isso estava acontecendo. E o que... Aí a gente vai passar, essa é a diáspora, que é a situação dessa fuga, né, que eles tiveram, os judeus cristãos. E depois disso, em vez essa crise que eles estavam passando, em vez disso juntar eles como congregação, como irmãos, isso acabou causando confusão entre eles, causando uma extrema confusão, porque muitas vezes, dessas condições, eles tratavam melhor pessoas ricas e pessoas pobres, porque a pessoa chegava na igreja, ele queria se colocar dentro da sociedade, então eles faziam uma certa acepção de pessoas. E nessa mesma época, tinha em vez de uma pregação muito forte sobre a fé. Então, assim, pregava-se a fé, que a salvação vem pela fé, e logo após, aquele irmão que estava passando por alguma necessidade, ele não era atendido. Ele batia nas costas e falava, pode ir para casa. E ele não tinha o que comer, mas mandava embora. Porque, assim, a necessidade era grande, mas eles pregavam fé, pregavam o evangelho, mas na ação não tinha uma efetividade, não tinha uma real transformação dos cristãos, né? Claro, não todos, né? Mas a gente tem essa situação acontecendo nessas igrejas. Ficou meio pequeno, mas... E aí a gente tem uma má interpretação do que Paulo pregava. Paulo pregava sobre a fé, que a fé, ela salva. E alguns cristãos ali, eles simplesmente pegaram que a fé salva, mas Paulo pregava porque assim, o judeu tinha muito ritual, tinha muita coisas assim, práticas de serem feitas. Circuncisão, guardar algumas festas, enfim. E aí Paulo vem falando, olha, independente de tudo, a fé salva. A fé em Jesus Cristo é importantíssima e é ela quem salva cada um. Não é você não compra através das obras, através das coisas. E essa pregação,
ela acabou por fazer uma certa comodidade naquelas congregações, para que as pessoas falam, não, foi a fé me salva, a fé acabou, então eu não preciso fazer nada, eu não preciso transformar, eu não preciso mudar nada, eu faço tudo o que eu quiser e a fé me salva. E aí vem Tiago, não na contramão de Paulo, não é contramão, não é desdizendo, né, o que Paulo fala, pelo contrário, ele vem complementando, ele vem trazendo um ensinamento para que isso fique mais forte. Ele fala, ora, a fé sem obras é morta. Se você tem fé, mas isso não se transforma em ações, então não serve de nada. Então aí vem então a gente tinha essas várias situações. Quem está escrevendo é o Tiago, ele escreve porque as pessoas estavam espalhadas, ele escreve para que essas congregações mudem essa forma que eles estavam fazendo, tratando as pessoas, porque a fé, simplesmente pela fé, sem ação nenhuma, transformação da vida, não significaria nada. Então, Tiago vem e escreve a carta. Então, a gente tinha lá, muito porque dessa forma que eles estavam vivendo, a gente tinha, no capítulo 3, a gente vê que o Tiago aponta inveja, amargura, ambição, a fé meramente intelectual, porque eles estudavam muito sobre a Bíblia, então sentava lá, falava, não, olha, eu sou mestre, eu sou um rabino, sei das coisas, você não sabe, você senta ali no fundo, dá licença, que você nem salvo não é porque você não sabe a Bíblia. Então, assim, tinha muito disso naquela época, uma hipocrisia espiritual. Então, agora a gente, contextualizando isso, a gente pode olhar para a nossa vida, né? A gente pode olhar para a nossa igreja, a gente olha para o nosso século. Mudou muito. Está tudo diferente, né? Então, na verdade, a gente olha como os problemas daquela época, eles não se dissociam muito, eles não mudaram muito. Na verdade, hoje a gente tem uma avalanche. É o que eu falei, eu chego aqui e falo, eu sou atleta. Vou escrever um livro de como superar em 3 passos essa barriga. Só que a verdade, o Marquinhos levanta e fala, não é verdade, ele não aguenta fazer abdominal. E isso a gente tem, os gurus, a gente tem um monte de gente que chega na internet hoje e fala, não, eu sou o guru do ganho financeiro, eu sou o guru da relacionamento, Então a gente tem milhares de gurus. Não estou falando que todos são falsos, não é isso não. Mas a gente tem muita gente que fala e a realidade é outra. A gente tem gente na internet que chega e vende uma realidade que você olha na vida da pessoa e fala, não, gente. A pessoa chega lá e fala assim, não, olha, o segredo para você não viver endividado é você não fazer financiamento. Aí, na outra semana, a pessoa compra uma casa financiada. Você fala, mas espera aí, você estava falando, você escreveu um livro sobre isso, gente, né? Não é verdade? Então, assim, acontece. Então, a gente está vivendo, a gente vive isso, a gente vive uma era onde as pessoas são autoridades, mas muitas vezes você olha para a vida e aquilo não transforma, aquilo não casa com aquela realidade. Então, isso também se reflete na vida de cada um. Às vezes a pessoa está lá e posta culto de adoração no domingo. Segunda-feira no trânsito é outra pessoa, aí é outro feed, né? Não, isso aí é outra coisa. Não vamos misturar as coisas, domingo é domingo, dia de semana é dia de semana. Então, assim, na verdade, a gente precisa viver a realidade que está no coração. Mas esse coração precisa de uma transformação, né?
esse coração precisa transformar de verdade, esse coração precisa do Senhor. Então, hoje a gente está aqui reunido como igreja. Afinal de contas, por quê? Não é verdade? Então isso tem que fazer sentido real, isso tem que fazer sentido para a minha vida, porque senão eu vou largar o microfone, vou embora e vou viver o que realmente faz sentido para mim, de verdade. A minha alma grita. E conversando com a Paula essa semana, a gente falando, e a gente tem a impressão de que a alma das pessoas, elas sabem o caminho ao Senhor. Parece que Deus chama a alma de cada um e você se sente bem, confortável, se sente muito bem quando você está lá junto, perto do Senhor. Eu estava assistindo um show de música e o cantor foi cantar uma canção que não é o ritmo dele, foi cantar uma canção evangélica, né? E aí foi lá do Senhor, um louvor. E cantando, aquele cantor chorou bastante e não conseguiu continuar cantando, porque a nossa alma, ela sabe de onde a gente veio, sabe para onde a gente tem que ir. A nossa alma, ela clama pelo Senhor. E essa transformação e essa vida, ela é uma luta diária. Ela é uma luta diária de que eu sei que eu sou do Senhor. Mas há uma vontade de falar palavrão e xingar os outros, né? E, assim, mas, segura um pouquinho, né? Olha lá, aí a gente vai para solução prática disso. A solução prática disso vai passar pelo autor da carta, que a gente já conversou um pouco. Que o autor da carta, o Tiago, ele não concordava. Mas Jesus tinha um plano. Jesus tinha vivido com aquele irmão dele durante a vida toda. O Tiago viu a vida de Jesus e viu tudo o que Jesus fez, transformou água em vinho, ele viu tudo, mas não se converteu. Foi quando, da ressurreição, quando Jesus colocou em prática o maior mandamento, a maior força, transformou a vida completamente. Tiago, que não acreditava, vira um dos pilares da igreja. Porque Jesus não tentou fazer nada forçado. Jesus viveu o propósito, viveu o que Deus tinha, o que a alma dele sabia o que deveria fazer. E ele fez, foi até o fim. E ressuscitou, foi ter com Tiago. E o Tiago foi transformado. E lá no nosso versículo 13, a gente tem lá que demonstre por um bom procedimento, né, a verdadeira sabedoria. Ela não é gritada, ela é demonstrada. Eu anotei aqui, contar uma historinha. Contar uma historinha é o seguinte, que essa primeira, que é demonstre, a gente vai pensar assim, que por que eu vou acordar de manhã, fazer alguma coisa, sendo que eu nem tenho um problema, eu não tenho nada a ver com o problema da pessoa que está acontecendo e pronto, né? E eu vou lá e vou me meter na vida da pessoa à toa. Eu vou colocar em risco, às vezes, até a minha própria vida. Em 1948, um rapaz, um universitário, na noite passada, tinha dado um vendaval muito forte, tinha passado uma tormenta muito forte e tinha estragado vários pontos da cidade de Londres, e tinha uma fragata que saiu à noite, só que ela não foi muito longe, porque o mar estava muito agitado, ela bateu
nos corais, nos recifes, e ela ficou encalhada e a água estava despedaçando. Quando era de manhã cedo, assim, bem cedinho, o universitário estava indo para a universidade, mas não tinha aula. Então, no cais, estava cheio de universitários. Tinha bastante gente assistindo aquilo, o mar despedaçando aquele navio já desde a madrugada. E ele chega lá e fala, tá, e aí, gente, o que a gente pode fazer? Fala, não, tem uns 200 a 300 metros até lá, só que ninguém consegue, o mar está agitado, assim, ninguém consegue atravessar, barco. E ele viu no cais um marinheiro muito experiente, chegou, falou, o que a gente pode fazer? Não tem um bote, não tem salva-vida. Aí ele falou, olha, meu amigo, você está chegando agora de manhã, eu estou aqui desde madrugada, você acha que se tivesse alguma coisa para fazer a gente tinha feito? Olha, lá tinha bote. Os botes que desceram na água se espedaçaram nos recifes. As pessoas não chegaram na terra. Pegaram alguns coletes, colocaram nas pessoas, desceram essas pessoas e elas também não chegaram na terra. Os coletes salva-vidas eram velhos. Não tem como a gente jogar corda, até a gente gostaria, mas é muito longe, ninguém consegue jogar uma corda daqui lá. Ele perguntou, tem corda que chega lá? Ele falou, claro que tem corda que chega lá, mas como é que vai fazer? Vai mandar ela voando? Ele falou, pega a corda. Aí ele amarrou na cintura e falou, cuida da corda, não deixa essa corda sair. E quando eu bater lá, me puxa de volta. Ele entrou no mar, nadou até lá. Quando ele ia chegando na fragata, jogaram a corda para ele, puxaram ele. Ele pegou se jogou no mar, deu sinal, puxaram ele de volta. E assim ele foi fazendo. 1, 2, 3, 4, 17 vezes, até desmaiar. Ele acordou no hospital e falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar, eu preciso ir lá. Tem mais gente, as pessoas vão morrer. A enfermeira falou, olha, você fez o melhor que você podia. E muitas pessoas foram salvas. 17 vidas foram salvas por você. Ele falou, mas foi mais alguém? A enfermeira, não tem como a gente saber quem vai ser salvo, quem não vai. Mas você hoje fez o melhor. Esse rapaz, ele não tinha por que se jogar no mar, não tinha por que fazer, não era parente dele, não era ninguém. Então, claro, é um ato de heroísmo, né? Não vou falar para o Fernando ir salvar ninguém pelo mar, né? Os meninos mais novos, não é isso. Mas é um ato heróico. E por quê? Afinal de contas, por que alguém faz alguma coisa assim? É porque eu demonstro, através das minhas atitudes, o que eu tenho na minha alma, no meu coração. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Então eu vivo todos os dias como um discípulo do Senhor. Eu preciso olhar, eu preciso ler, eu preciso entender o que Deus quer, não só para mim, mas eu preciso entender o que Deus quer para essa igreja. Eu preciso amar as pessoas que Deus ama. Eu preciso levar a salvação, uma corda, lá onde ninguém está chegando. Eu preciso, todos os dias, acordar e pensar, tem corda suficiente? Então eu vou nadar até lá e vou falar que a alma das pessoas precisam ser salvas. Porque eu tenho essa obrigação moral, espiritual. Mediante obras praticadas com mansidão. Essa palavra mansidão, nem sei se está certo aqui, mas é esse aqui, pauters, que é do grego. O do grego que é pauters, ele fala que é um cavalo de guerra domesticado. Eu vou traduzir em tradução livre que é um cão policial. Por quê? Cachorro bravo, todo mundo já conhece. Ele morde o dono, morde o vizinho, morde todo mundo.
Mas se você tem um cachorro muito bravo e ele é treinado, ele é adestrado, eu falo para ele, senta, ele senta. Falo, pega, ele pega. Então, o cachorro bravo, adestrado, é isso aqui. Somos nós. Nós somos cordeiro. Só que nós não somos tão cordeiro. A gente tem dentro de cada um gana. A gente tem dentro de cada um possibilidade. A gente tem dentro de cada um até ódio, até raiva. A gente tem. Mas eu sou treinado. Eu sou domesticado pelo Senhor. Eu posso fazer o mal. De vez em quando, eu vou abrir um parênteses. De vez em quando eu faço o almoço em casa e coloco o vídeo para ver. Normalmente eu coloco vídeo de serial killer. Então, assim, casos reais pelo mundo de pessoas que matam as pessoas. Então, vamos lá, tem lá o fulano lá, Dexter, lá nos Estados Unidos, matou 67 pessoas. Então, ele vai falando aquilo e eu vejo bastante. Aí, tem muita gente ruim de verdade. Tem muita gente que faz maldade. E aqui dentro, em cada coração, a gente tem gente que faz maldade. A gente tem gente ruim de verdade. Mas as coisas praticadas com mansidão é porque nós somos de Cristo. Não que nós não temos dentro de cada um a raiva que o serial killer tem, né? Sei lá por que ele tem, mas enfim. Mas eu sou de Cristo. Eu sou e eu vou domesticar esse meu espírito para que eu possa ser controlado pelo Senhor. Então, mediante obras praticadas com mansidão. Você já viu a criança que fala assim, menino, empresta para o coleguinho, ele pega o brinquedo, toma então, pá! Mansidão, não é assim que funciona, a obra não é assim, não faz a obra desse jeito, menininho, não é assim que faz obra. Então, você precisa fazer obra? Tá bom, então vamos fazer essa obra então. Não é isso. A mansidão faça com amor, faça de verdade. Então, faça para que, não para que as pessoas vejam, estou fazendo, domingo. Não. Transformação real, transformação do coração. A solução para os dias atuais, vivenciando dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida prática, né? A gente pode mudar o critério de maturidade espiritual, porque muitas vezes a gente tem lá uma discussão, estou no trabalho, e aí a pessoa começa a discutir sobre religião, sobre Cristo, sobre a Bíblia, né? Eu falo, moço, você nunca nem estudou nada da Bíblia, vai discutir com quem estudou? Não faz isso, não. Mas não é essa a situação, porque eu vinha de casa para o centro e passava por uma casa. E essa casa, ela era bem bonitinha. Só que, sim, o quintal era só terra. Mas essa terra era varrida. Essa terra era cuidada. Cada planta era cuidada. A casa era perfeitamente cuidada, era bem pintadinha, tudo. Era pobre, mas era muito cuidada. E aí a gente tem um contraponto, até tem um documentário que fala de uma mulher na Quattrocentão, né? Aqueles Quattrocentões de São Paulo, que é um lugar onde ficam os ricos, né? Então tinha uma casa, uma mansão lá naquele lugar, e ela era acumuladora. A polícia entrou, quando entrou naquela casa, não dava para andar. Então, assim, essa transformação espiritual, a gente precisa medir a maturidade espiritual, não pelo que a pessoa estudou, mas pelo que ela vive. Às vezes as pessoas falam as coisas no nosso dia a dia, e a outra olha e fala assim, mas você falando isso, você não é cristão? Você já ouviu isso? Aí a pessoa fala, meu Deus, você não vai na igreja?
E está falando isso? Então, acontece muito, inclusive, né? Então, essa é a nossa maturidade espiritual. Nossa maturidade espiritual, ela tem que ser medida pelo que a gente vive, não pelo que a gente sabe, pelo que a gente vive. E Tiago escreve isso com toda a autoridade. Fala, eu vi meu irmão desde pequeno até a ressurreição. E ele não falou de autoridade, ele fez a autoridade perante todo mundo. E eu vou ser propagador disso. Tiago escreve. Então, essas são as nossas possibilidades, né, nos colegas de trabalho. A conclusão disso é que Tiago não fala o que você sabe, mas o quanto você sabe transformou a maneira como você vive. Então, se você aprendeu de Jesus, você aprendeu sobre Deus, quanto isso, dentro do seu coração, transformou o seu dia a dia? A verdadeira fé não faz barulho, ela faz diferença na vida de cada um. Então, é isso que a gente tinha para conversar hoje. Tiago viu a diferença na vida de Jesus. Que a vida de Jesus faça diferença na vida de cada um de nós.